Bem-vindos ao evento especial organizado pela Rede JP, em homenagem ao mês da consciência negra. Hoje é dia 25 de novembro de 2023 e temos a honra de receber a advogada Alice Angelini, vice-presidente do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement en direct et spécial organisé par les réseaux JP. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'avocate Alice Angelini, vice-présidente du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Nous sommes le 25 novembre de 2023 et c'est un honneur de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci. Alice Angelini Incon é de Camarões, é a vice-presidente do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. É advogada de profissão e presidente da Associação Camaronesa para a Defesa da Homossexualidade. Foi a primeira mulher chamada para a Ordem dos Advogados nos Camarões. Anaïs. Pardon, excuse-moi. Alice est la vice-présidente du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Elle est avocate de profession et présidente de l'Association camerounaise pour la défense de l'homosexualité. Elle a été la première femme appelée au bureau au Cameroun. A advogada Incon também é membro do Grupo de Trabalho Internacional do Instituto Nacional Democrático e co-presidente da Rede de Defensores dos Direitos Humanos da África Central. L'avocate Nom est également membre du groupe de travail international de l'Institut national démocratique et co-présidente du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. Suas premiações incluem o 7º Prêmio de Direitos Humanos pela seção alemã da Anistia Internacional em 2014, o Prêmio Escudo da África Central pela Rede Pan-Africana de Defensores dos Direitos Humanos em 2015, o Prêmio Liberdade da França em 2018. Ces récompenses incluent le 7e prix des droits de l'homme de la section allemande de l'Amnesty International en 2014, les prix boucliers de l'Afrique centrale de le Pan-African Network of Human Rights Defenders en 2015 et les prix Liberté de la France en 2018. E o reconhecimento do prêmio da primeira edição da Universidade de Verão Feminista do Oeste e da África Central. A advogada Nicon estudou na Universidade de Toulouse, na França, et na Université fédérale des Camarões. Et la reconnaissance du prix de la première édition par l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre en 2023. L'avocate Non a étudié à l'Université de Toulouse en France et à l'Université fédérale du Cameroun. Agora eu peço a todos muita atenção, porque a nossa vice-presidente Alice Angelini Incon, do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas com Ascendência Africana, fará um pronunciamento neste evento de homenagem à consciência negra, fazendo as últimas atualizações nas atividades da organização. Maintenant, la vice-présidente du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine prononcera un discours entre 10 à 15 minutes sur les dernières mises à jour de l'activité de l'organisation. Madame, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, Anaïs, et merci beaucoup à notre frère qui vient de faire cette brillante introduction. Merci également à l'État de la diaspora africaine et au réseau des journalistes noirs pour la diversité dans la communication.
en particulier pour avoir accueilli cette troisième rencontre internationale des journalistes de la diaspora africaine. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous laisse traduire. D'accord, parfait. Muito obrigada pela introdução. Obrigada também ao Estado da Diáspora Africana e à Rede de Jornalistas Negros para a Diversidade na Comunicação, especialmente por sediar este terceiro encontro internacional de jornalistas da diáspora africana. Obrigada por esse convite para discursar. Excellences, distingués délégués, experts, collègues, contributeurs, invités, journalistes, modérateurs, organisateurs, je vous salue tous. Suas Excelências, ilustres delegados, especialistas, colegas, colaboradores, convidados, jornalistas, moderadores, organizadores, saudações a todos. Je commencerai mon exposé sur la défense des droits de l'homme en temps de crise par une petite citation. Começo minha palestra sobre defesa dos direitos humanos em tempos de crise com uma citação. Cette citation est celle de l'activiste américaine Fannie Lou Hamer, et je la cite. Esta citação é da ativista americana Fannie Lou Hamer, e eu a cito. J'en ai marre d'en avoir marre et fatigué. Fin de citation. Estou doente e cansada de estar doente e cansada. Fim da citação. Au cours de mon intervention, je mettrai l'accent sur 4 points. Durante a minha palestra, 4 pontos serão enfatizados. Avant de partager ces 4 points, je pose 2 questions pour la réflexion. Antes de compartilhar os 4 pontos, faço 2 perguntas para reflexão. Ces 2 questions, je les ai posées lors de la 2e session du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine. Ambas as perguntas que fiz durante a 2ª sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Afrodescendentes. La première est celle-ci. À quoi ressemblera le panafricanisme au XXe siècle, par exemple? A primeira pergunta é: como será o panafricanismo no século 40, por exemplo? Et la deuxième, le panafricanisme du XXe siècle sera-t-il soutenu et alimenté par le panafricanisme du XXIe siècle? A segunda questão: como o panafricanismo do século 40 será sustentado e alimentado pelo panafricanismo do século 21? Et maintenant, j'en viens à mes 4 points. E agora vamos para os meus 4 pontos. Premièrement, depuis trop longtemps, ce qui a été dit en la matière, dans les discours, les documents, les conférences, les réunions, etc., est loin des réalités sur le terrain. Nous l'avons sans doute entendu et nous l'avons également, nous pouvons également dire que nous le savons. Em primeiro lugar, por muito tempo, o que foi proclamado em discursos, documentos, conferências, reuniões, etc., está longe da realidade no terreno. Indiscutivelmente, nós ouvimos e sabemos disso. Un autre fait connu a été soulevé par 2 experts, dont moi-même d'ailleurs, et 3 autres auteurs, dans un document de discussion intitulé je peux continuer, ça peut être long. Foundable Approaches for Increasing Participation, Consultation and Engagement at the United Nations Permanent Forum of People of African Descent. Outro fato conhecido foi especificado por 2 colaboradores especializados, no qual ela se inclui, e 3 autores, em um documento de discussão intitulado Abordagens Fundáveis para Aumentar a Participação, Consulta
e engajamento no Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Afrodescendentes. Le fait est que les bailleurs de fonds qui accordent des subventions, par exemple, ne font pas assez pour financer les projets et les programmes crédibles menés par les Africains et des personnes d'ascendance africaine qui visent à améliorer la vie de ceux-ci. O fato conhecido é de que as pessoas que estão por trás da elaboração desses documentos, por exemplo, não estão fazendo o suficiente para financiar projetos e programas credíveis que são liderados e melhoram positivamente a vida dos africanos e dos afrodescendentes. En outre, les institutions établies en Europe et en Amérique du Nord, par exemple, peuvent être liées à des injustices en matière de revenus qui, à leur tour, peuvent restreindre les personnes qui ont finalement accès aux possibilités de financement. Além disso, instituições de longa data na Europa e na América do Norte, por exemplo, podem estar ligadas a injustiças de renda, que, por sua vez, podem restringir o acesso das pessoas a oportunidades de financiamento. À cet égard, sans m'attarder sur les défis que nous connaissons tous, je me concentrerai sur quelques solutions proposées. A respeito do que foi dito acima, não vou me alongar sobre falar muito sobre os desafios que a maioria de nós já conhecemos. Vou me concentrar em algumas soluções propostas. Deuxièmement, lorsqu'on envisage un plaidoyer au sens large en faveur des droits de l'homme, il est important de continuer à faire appel aux acteurs non étatiques et les acteurs étatiques du niveau du village à celui des Nations Unies à s'engager en faveur de l'agenda 2063 et de l'agenda 2030. Em segundo lugar, ao considerar uma defesa mais ampla dos direitos humanos, é importante continuar a chamar atores não estatais e atores estatais, desde o nível municipal até o nível das Nações Unidas, para se engajarem e se envolverem em compromissos com a Agenda 2063 e a Agenda 2030. En ce qui concerne les activistes et les journalistes africains ou d'ascendance africaine, il est également important de suivre les conclusions et les recommandations précisées dans le rapport inaugural du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine sur ses premières et deuxièmes sessions. No que diz respeito a ativistas e jornalistas que são africanos ou afrodescendentes, é igualmente importante acompanhar as conclusões e recomendações especificadas no relatório inaugural do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre afrodescendentes em suas primeiras e segunda sessão. Et ce, plus précisément sur les sujets suivants. 1. La Déclaration des Nations Unies sur la promotion, la protection et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine. Especialmente os seguintes tópicos. 1. Declaração das Nações Unidas sobre promoção, proteção e pleno respeito dos direitos humanos das pessoas de ascendência africana. 2. Deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. 2. Segunda década internacional para pessoas para afrodescendentes. 3. Justice réparatrice mondiale. 3. Justiça reparadora global. 4. Panafricanisme pour la dignité, la justice et la paix. Panafricanismo pela dignidade, justiça e paz. 5. Programme de développement durable. 5. Agenda de desenvolvimento sustentável. 6. Approche fondée sur les faits pour lutter contre le racisme systémique et structurel. 6. Abordagem baseada em evidências para lidar com o racismo sistêmico e estrutural. 7. Migration transnationale. 7. Migração transnacional. 8. Santé, bien-être et traumatisme intergénérationnel. 8. Saúde, bem-estar e trauma intergeracional. 9. Ressources et accessibilité.
9. Recursos e acessibilidade. Il est également important que les activistes et les journalistes fassent valoir l'importance de leur contribution, virtuelle ou en personne, aux consultations globales proposées avec la société civile dans les différentes régions du monde. Além disso, é importante que ativistas e jornalistas promovam a importância de suas contribuições, virtualmente ou pessoalmente, para as consultas abrangentes propostas com a sociedade civil em todas as diferentes regiões do mundo. Par exemple, les consultations visant à contribuer à l'élaboration d'une déclaration des Nations Unies sur la promotion, la protection et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine. Por exemplo, consultas para contribuir para a elaboração de uma Declaração das Nações Unidas sobre a promoção, proteção e pleno respeito dos direitos humanos de afrodescendentes. Par exemple, êtes-vous au courant de la deuxième semaine de la 21e session du groupe de travail intergouvernemental sur la mise en œuvre effective de la déclaration et du programme d'action de Durban qui s'est récemment achevé du 20 novembre au 24 novembre 2023? Por exemplo, você está ciente da segunda semana da 21ª sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a implementação efetiva da Declaração e Programa de Ação de Durban, que foi concluída recentemente, entre 20 de novembro de 2023 a 24 de novembro de 2023? Au cours de cette deuxième session, des discussions ont eu lieu avec des acteurs non étatiques et des acteurs étatiques au sujet de la Déclaration des Nations Unies sur la promotion, la protection et le plein respect des droits de l'homme et des personnes d'ascendance africaine. Durante a sessão da segunda semana, foram realizadas discussões com atores não estatais e atores estatais sobre a Declaração das Nações Unidas sobre promoção, proteção e pleno respeito dos direitos humanos das pessoas com ascendência africana. Troisièmement, la défense de la dignité, de la justice et de la paix, en particulier le respect de l'état de droit et la lutte contre l'impunité, que ce soit au niveau local, national, régional et ou mondial, est essentielle à la défense des droits de l'homme. Em terceiro lugar, defender a dignidade, a justiça e a paz com especificidade para a defesa do Estado de Direito, bem como abordar a impunidade, seja localmente, nacionalmente, regionalmente ou globalmente, é essencial para a defesa dos direitos humanos. Par exemple, s'il n'y a pas d'état de droit, et même lorsqu'il y a un état de droit sélectif, les citoyens de tout pays sont affectés à des degrés divers et avec des conséquences diverses. Par exemple, les personnes marginalisées, notamment nos aînés, les personnes handicapées, les jeunes, les migrants, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et les personnes intersexuées. Bref, les êtres humains. Por exemplo, se não houver Estado de Direito, e mesmo onde esse Estado de Direito é seletivo, os cidadãos de todos os países são afetados negativamente em graus variados e com consequências variadas. Por exemplo, pessoas marginalizadas, incluindo nossos idosos, pessoas com deficiências, jovens, migrantes, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, intersexuais, enfim, seres humanos. Les lois, principalement l'état de droit relatif à la protection des droits de l'homme pour tous, soulignent que la violence à l'encontre des Africains et des personnes d'ascendance africaine, quelle qu'elle soit, constitue une violation des droits de l'homme, d'autant plus qu'une telle violence met en exergue un peuple en grave danger et dans des situations d'indignité et d'injustice. Oui, une telle violence est en contradiction avec la dignité, la justice et la paix, le respect de l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Se alguma coisa, as leis, principalmente o Estado de Direito referente à proteção dos direitos humanos para todos,
enfatizam que a violência contra africanos e pessoas afrodescendentes é uma violação dos direitos humanos, especialmente porque tal violência coloca as pessoas em grave risco e dentro de ciclos de indignidade e injustiça. Tal violência que é uma contradição à dignidade, à justiça e à paz, defendendo o Estado de Direito e abordando a impunidade. J'insiste sur le fait que notre éducation africaine originelle est essentielle, car elle concerne les principes des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la responsabilité collective. Enfatizo que nossa educação africana original é essencial no que diz respeito aos princípios dos direitos humanos, Estado de Direito, boa governança e responsabilidade coletiva. Il y a plein de choses que notre mère patrie, l'Afrique, depuis la nuit des temps, peut enseigner à toute l'humanité. Plus précisément, en respectant les droits de l'homme pour tous. Les sociétés peuvent, premièrement, réduire le nombre d'arrestations, de détentions et de condamnations arbitraires, faciliter les discussions sur les droits de l'homme au sein des communautés. Peut-être que j'arrête un peu. 3. C'est bon? Vous pouvez continuer, c'est bon. Ouais. Voilà. 3. Améliorer la conscience critique des droits de l'homme. 4. Garantir un accès de qualité aux services de base, tels que les soins de santé, le logement, l'éducation, l'emploi, ainsi que la retraite. Et 5. Accroître la durabilité de notre mère, la Terre. Há tantas coisas que a Mãe África pode nos ensinar desde os primeiros tempos, não só nos ensinar, mas a toda a humanidade, especificamente ao cumprimento dos direitos humanos para todos. As sociedades mundiais podem reduzir o nível de prisões, detenções e condenações arbitrárias, facilitar discussões centradas na comunidade sobre direitos humanos, melhorar a consciência crítica sobre os direitos humanos, garantir o acesso de qualidade a serviços básicos como saúde, moradia, educação, emprego, assim como aposentadoria, e aumentar a sustentabilidade desta terra. Je m'en voudrais de ne pas mentionner les ramifications juridiques de la perpétuation de la violence. C'est simple. Lorsqu'il existe des preuves admissibles devant les tribunaux, conformément aux règles de preuve, et lorsqu'il est prouvé devant les tribunaux qu'une ou plusieurs injustices ont été commises, il est essentiel de rendre des comptes. C'est la norme la plus fondamentale en matière de droits de l'homme. Eu seria negligente se não mencionasse as ramificações legais da perpetuação da violência. É simples. Onde há provas admissíveis nos tribunais, de acordo com as regras de provas, e quando provado nos tribunais que uma injustiça ou injustiças ocorreram, então a responsabilidade é essencial, o mais básico dos padrões de direitos humanos. Lors de la deuxième session du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine, j'ai également évoqué ce qui précède. À ce stade, j'en viens à mon 4e point. Durante a segunda sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre pessoas de ascendência africana, falei também sobre o acima mencionado. Neste momento, passo para o meu quarto ponto. Je suis consciente de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Estou atenta à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, bem como à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cette année 2023 marque la 43e année de la Charte africaine et la 75e année de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Este ano, 2023, é o 43º ano da Carta Africana e o 75º ano da Declaração Universal. Pour 2024, relativement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelle action de défense des droits de l'homme sera poursuivie et pourquoi?
c'est une question supplémentaire que je pose pour la réflexion. Pour l'instant, j'ai 5 suggestions. Em 2024, referente à Carta Africana dos Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos dos Povos Humanos, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual defesa dos direitos humanos continuará e por quê? É uma questão extra que ela coloca, e pelo momento ela tem 5 sugestões. Premièrement, avant, pendant et après la 3e session du Forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine, il faut faire valoir l'importance de vos contributions, virtuelles ou en personne, aux consultations globales proposées en vue de l'élaboration d'une déclaration des Nations Unies sur la promotion, la protection et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine. Primeiro, antes, durante e depois da terceira sessão do Fórum Permanente sobre Afrodescendentes, é fundamental que se promova a importância de suas contribuições, virtualmente ou pessoalmente, para as consultas abrangentes propostas para a elaboração de uma Declaração das Nações Unidas sobre a promoção, proteção e pleno respeito dos direitos humanos das pessoas afrodescendentes. À ce propos, la 3e session permanente sur les personnes d'ascendance africaine se tiendra du 16 avril 2024 au 19 avril 2024 au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Veuillez noter que l'appel à contribution sur les sujets à examiner lors de la 3e session du Forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine a été clôturé le 12 novembre 2023. A terceira sessão do Fórum Permanente sobre Pessoas Afrodescendentes será realizada em 16 de abril de 2024, de 16 de abril de 2024 a 19 de abril de 2024, no Palácio das Nações, em Genebra, Suíça. Observe que a chamada para contribuições sobre tópicos a serem considerados para discussão durante a terceira sessão foi encerrada em 12 de novembro de 2023. Deuxièmement, il faut continuer à appeler les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques du niveau du village au niveau des Nations Unies à s'engager en faveur de l'agenda 2063 et de l'agenda 2030. Segundamente, continue a chamar a atenção os atores não estatais e os atores estatais de nível municipal e de nível das Nações Unidas para que se envolvam em compromissos com a Agenda 2063 e a Agenda 2030. Par exemple, il faut s'enquérir des invitations de partenariat pour l'accès aux organisations ou initiatives de la société civile dirigées par des Africains et des personnes d'ascendance africaine, en particulier celles qui sont basées au niveau local et disposent d'une expertise locale pour contribuer à la mise en œuvre du mandat en 9 points de la plateforme de la personne d'ascendance africaine. Por exemplo, pergunte sobre convites de parceria de acesso para organizações ou iniciativas da sociedade civil lideradas pelos africanos e afrodescendentes, especialmente as de base local e as experiências localizadas, para contribuir para a implementação do mandato de 9 pontos da Conferência de Pessoas Afrodescendentes. En particulier en ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle reconnus et protégés. No mesmo aspecto, envolva-se com a África e a diáspora africana em colaborações de pesquisa que sejam mais inclusivas e culturalmente específicas. Troisième point, c'est qu'il faut suivre les conclusions et les recommandations formulées dans le rapport inaugural du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine sur ses premières et deuxièmes sessions. Terceiramente, acompanhe as conclusões e recomendações especificadas no relatório inaugural do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre pessoas de descendência africana em sua primeira e segunda sessão. Quatrièmement, lisez et partagez largement, si vous ne l'avez pas encore fait, le document du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme intitulé Disaggregated
data to advance the human rights of people of African descent, et le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies intitulé Promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des Africains et des personnes d'ascendance africaine contre l'usage excessif de la force et les autres violations des droits de l'homme par ceux qui sont censés appliquer les lois par le biais d'un changement transformatif pour la justice et l'égalité raciale. O quarto ponto, leia e compartilhe amplamente. Se você não fez, o documento do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, intitulado Dados Desagregados para o Avanço dos Direitos Humanos das Pessoas Afrodescendentes, e o relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, intitulado Promoção e Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais dos Africanos e de Afrodescendentes, contra o uso excessivo da força e outras violações dos direitos humanos por agentes da lei, através de mudanças transformativas para a justiça e igualdade racial. Cinquièmement, effectuer une recherche via Indico pour savoir quelles réunions liées aux 8 mécanismes et organes de lutte contre le racisme auront lieu en 2024 et lesquelles sont ouvertes à la société civile et aux médias, entre autres. Em quinto lugar, pesquise via Indico para saber quais reuniões estavam relacionadas aos 8 mecanismos antirracismo e corpos ocorrerão em 2024 e quais estão abertos à sociedade civil e à mídia, entre outros. Si votre inscription à la réunion est approuvée, demandez au cours de chaque réunion à pouvoir prendre la parole virtuellement ou en personne afin de poser des questions et ou de formuler des commentaires fondés sur des faits et en rapport avec les droits de l'homme. Se a inscrição da sua reunião for aprovada, peça durante cada reunião a área de palestras disponível, virtual ou presencial, a fim de fazer perguntas e ou oferecer comentários com base em fatos e em relação aos direitos humanos. À ce jour, les 8 mécanismes et organes de lutte contre le racisme des Nations Unies sont les suivantes. 1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. 2. Le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est attachée. Até o momento, os 8 mecanismos e órgãos antirracismo das Nações Unidas são os seguintes. Primeiro, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Segundo, Relator Especial sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Relacionada. 3. Le groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la déclaration et du programme d'action de Durban. 3. O grupo de trabalho intergovernamental sobre a implementação eficaz da declaração e programa de ação de Durban. 4. Le groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine. 4. O grupo de trabalho de especialistas em pessoas afrodescendentes. 5. Je suis à 6 ou à 7? 5. Vous êtes 5. Alors, je mets à 6. Cinquième. Le groupe de travail sur les d'experts indépendants. Voilà. D'experts indépendants. 6. 5. Les 6, pardon. 5, le groupe d'experts indépendants sur les droits de l'homme. 6, le groupe de travail sur les droits de l'homme. 7, le groupe d'éminents experts indépendants sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Durban. 8, le comité ad hoc sur l'élaboration des normes complémentaires. 9, le forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine. Et 10, le mécanisme international d'experts indépendants
chargé de faire progresser la justice et l'égalité raciale dans le contexte de l'application de la loi. O grupo de trabalho de especialistas em pessoas afrodescendentes, o grupo de especialistas eminentes e independentes sobre a implementação da Declaração e Programa de Ação de Durban, o Comitê Ad Hoc sobre a elaboração dos padrões complementares, o Fórum Permanente sobre Pessoas Afrodescendentes e o Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para promover a justiça racial e a igualdade no contexto da aplicação da lei. Je termine en lançant un nouvel appel aux panafricains, aux défenseurs des droits de l'homme, inclusifs, du monde entier. À vous qui défendez la dignité, la justice et la paix pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, y compris nos aînés, les personnes handicapées, les jeunes, les migrants, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et les intersexués, toute la grande famille humaine. Encerro aqui com mais um apelo às pessoas do panafricanismo, defensores dos direitos humanos em todo o mundo. Vocês que defendem a dignidade, a justiça e a paz para os africanos e os afrodescendentes, incluindo nossos anciãos, pessoas com deficiências, jovens, migrantes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, humanos. Un appel supplémentaire à connaître le pouvoir positif de la défense des droits de l'homme avec des collaborations coordonnées et un suivi conséquent. Mais uma chamada para conhecer o poder positivo da defesa dos direitos humanos com coordenação, colaboração e acompanhamento de acordo. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager ma pensée avec vous. Ma coordinatrice principale en matière de plaidoyer, Portia C. Allen, restera en ligne pour les questions et les réponses, ainsi que pour toute autre discussion ultérieure. Je vous remercie et je vous prie beaucoup de m'excuser de partir un peu plus tôt que prévu. Et je vous souhaite de merveilleuses discussions à cette rencontre. Toutefois, je conclus par une citation de l'écologiste kenyane et lauréate du prix Nobel de la paix, Wangari Maathai. Je la cite: nous nous devons à nous-mêmes et à la prochaine génération de préserver l'environnement afin de pouvoir léguer à nos enfants un monde durable, un monde qui profite à tous. Fin de citation. Merci beaucoup à nouveau. Merci. Agradeço muito pela oportunidade de compartilhar minha conversa com vocês. Minha coordenadora sênior de advocacia, Portia C. Allen, permanecerá online para o segmento de perguntas e respostas, bem como para qualquer discussão adicional. Perdoe-me por sair mais cedo. Agradeço novamente essa discussão maravilhosa. Também, por favor, encerro com uma citação do ambientalista queniano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Wangari Maathai. Cito: devemos a nós mesmos e à próxima geração conservar o meio ambiente para que possamos legar aos nossos filhos um mundo sustentável que beneficie a todos. Citação final. Obrigado novamente, muito obrigada. Merci beaucoup pour votre parole. Ça a été magnifique. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito. Muito Ça a obrigado. été un vrai plaisir. Voilà. Olá, obrigado, Alice Angeline Com, pela participação. É uma honra muito grande para a rede de jornalistas pela diversidade da comunicação, estar recebendo Vossa Excelência e seus pronunciamentos e seus apontamentos sobre essa questão que estão mundo afora da diáspora africana. Ça a été un vrai plaisir. Les réseaux JP vous remercient vraiment. Et les prononciaments ont été très productifs. Merci beaucoup. OK. Alors, excellent week-end. Bonne suite de discussion. Je suis obligée de vous quitter, mais Portia est là et elle répondra à toutes les questions en même temps que, éventuellement, même après,
toutes vos suggestions parce que l'heure est à la mutualisation de toutes nos forces, de toutes nos expériences et de tout ce que les Nations Unies ont déjà fait et qui doit nous servir pour aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci a vous. Ela falou que ela vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo, mas que a Portia, que é a assistente dela, vai continuar. E também falou que ela é a realização de tudo que as Nações Unidas vem sendo. Então, qualquer pergunta, qualquer questão, ela pode responder agora e até depois. E agora eu acredito que nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá, então. Merci. Antes de tudo, eu queria agradecer já a SOAD, né? Estado da Diáspora Africana, e também a parceria da Free Help, na presença de Anaís Moraes, que está aqui sendo a nossa tradutora todo esse tempo no evento. Já, meu muito obrigado. E passamos agora para as perguntas, né? E para responder as perguntas, teremos a Portia Seali, que é coordenadora sênior de advocacia voluntária da vice-presidente inaugural do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Bem-vinda, Portia. D'accord, maintenant on va passer au questionnement. Em inglês. Alors, Em inglês? Portia est là. É. Et à bientôt. À bientôt, merci Portia est là, beaucoup. elle va répondre à toutes vos questions. Merci Sim. beaucoup. Oui, maman. Portia, Maman? voilà. Yes, Oui. et à toi, I leave your floor for you, my darling. Okay? Yes, my darling. Yes, mama. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, I will ask you just a second because I misunderstood and I thought I would need to translate in English, in French and not in English. So just a second. So now we will pass to Portia. I'm pronouncing your name right? Am I pronouncing your name right? You're pronouncing my name correctly, and I will be speaking in the English language, please. Okay. So Portia Cialan is the Senior Volunteer Advocacy Coordinator for the inaugural Vice President of the Permanent Forum of the United Nations for People of African Descent. Welcome. Can you hear me okay? Yeah, we can. I'm hearing you just fine. Thank you. Welcome. Welcome, everybody. Thank you. Portia Seali, coordenadora sênior de advocacia voluntária da vice-presidente inaugural do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Portia Seali escreve e edita na África há 2 décadas. Ela possui mestrado em Estudos Internacionais Modernos pela Universidade de Leeds e bacharelado em História e Geografia pela Universidade Agrícola e Mecânica da Flórida. Portia Cialan, Senior Volunteer Advocacy Coordinator for the inaugural Vice President of the Permanent Forum of the United Nations for People of African Descent. Portia has been writing and editing in Africa for 2 decades. She holds a master's degree in modern international studies from the University of Leeds and a bachelor's degrees in history and geography from the Agricultural and Mechanical University of Florida. Portia é uma voluntária vitalícia, tendo doado tempo para a Mauro Human Respect, Survivors Fund, Carter Center, International Civil Society Working Group, entre outros. Atualmente, ela é coordenadora sênior de advocacia voluntária da vice-presidente inaugural do Fórum Permanente das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Portia is a lifelong volunteer, having donated time to organizations such as Amahoro Human Respect, Survivors Fund, Carter Center, International Civil Society Working Group, among others. Currently,
She is the Senior Volunteer Advocacy Coordinator for the inaugural Vice President of the Permanent Forum of the United Nations for People of African Descent. Além disso, a Portia é especialista voluntária em captação de recursos na Associação de Graduados da Organização de Sobreviventes do Genocídio. Additionally, Portia is a volunteer fundraising specialist at the Graduates Association of the Organization of Genocide Survivors. As premiações de Portia incluem Editor's Picks do concurso de escrita Colorism Healing, tem Community Buddy Awards da Emory University, recipiente de Women's Peace e Champion Awards. Anaís? Portia's awards include the Editor's Pick from the Colorism Healing, Writing Contest, the 100 Communities Builders Award from Emory University, the recipient of the Women's Peace and Humanitarian Fund. Vamos para as perguntas. I'm sorry, I will just conclude. Sorry, I will say it again. The recipient of the Women's Peace and Humanitarian Fund, the Women's Rights Defenders Window Advocacy Support, a United Nations and Civil Society Partnership, and the Champion Award from the Transforming Community Project. Obrigado, Anaís. Vamos agora às perguntas sobre direitos humanos em tempos de conflito armado. Okay, now we will pass to the questions about você pode repetir, Ed, sobre Pergunta sobre os direitos humanos em tempos de conflito armado. so human rights in times of armed conflict. Como a ONU aborda especificamente os desafios enfrentados por pessoas de ascendência africana em tempos de conflito armado? Okay, I'm sorry for the noise. Just a minute. How does the UN specifically address the challenges faced by people of African descent in times of armed conflict? Thank you so much. I'm very happy to be here, and I will speak from my experience as a human rights defender. I won't please speak as a United Nations representative since I don't have that authority. Ok, obrigada por me receberem aqui. Ela vai falar sobre as experiências pessoais dela e não como uma representante da ONU, porque ela não tem essa autoridade. Portia, I will just ask you to speak a little slower because I'm a little slow in English, but I will try to keep it up. And I hopefully I will do it justice. But okay, let's go. You are doing it justice. You speak very excellent English. Please know that. Please know that. Okay, so do you want me to repeat the question or it's all right? I will say again just in case for clarity. Okay. So I am speaking as a human rights defender. That is my experience. Sim, ela está falando como uma defensora dos direitos humanos e não como uma agente da ONU. Então, ela quer ressaltar isso. I will repeat the question, okay? How does the UN specifically address the challenges faced by people of African descent in times of armed conflict? I think you can speak about your experience and not about talking about the UN. I won't please speak as the United Nations representative because I don't have that authority. Okay. So I guess we would just reframe the question like, in your point of view, how people of African descent in times of armed conflict, how the challenges are addressed. Yes, please. Okay. Pertaining to question 1, would you like me to stop after each sentence or after every 2 sentences? What would you like? I think it would be better after each sentence. Okay.
My answer to question 1 is that I emphasize that globally there are conflicts with an S which can impact people of African descent. This is my first point. Ok, o primeiro ponto é de que globalmente existem conflitos armados em todo o mundo que afetam pessoas afrodescendentes. Quais são as principais iniciativas da ONU para garantir a proteção dos direitos humanos das pessoas de ascendência africana durante Eu acho que períodos de guerra? Perdão, Ed, eu acho que ela ainda não terminou de responder a primeira questão. Yes, sim, sim. Ok, so you can keep going if you like. Okay. There are ongoing conversations about having disaggregated data available in this first point that I mentioned. Então, a respeito desse primeiro ponto de que os conflitos globais afetam as pessoas afrodescendentes, já existem dados desagregados é, a respeito dessa questão de como isso afeta, né? May I continue? Yeah, you can go. Okay. I have heard that there is disaggregated data available, and then I've heard that more data is needed. Also, that data isn't there as it pertains to people of African descent who are most vulnerable, such as women and LGBTQIA+ persons. Então, apesar de já existirem esses dados desagregados, ela acredita que precisam de mais dados, principalmente sobre afrodescendentes, a comunidade afrodescendente mais vulnerável. Por exemplo, mulheres afrodescendentes e a comunidade LGBTQIA+ afrodescendente. Esses dados não englobam essas pessoas como deveria. You can go on. And what I will do, you will know that I have completed the answer when I say thank you, please. That's when you'll know. Certainly credible data to reference and or critique how the United Nations is addressing the challenges faced by people of African descent in times of conflict can support specific measurement. So we can know what we know with credible disaggregated data. Então, as Nações Unidas utilizam esses dados para conseguir tomar medidas nesses conflitos e fazer essas medidas visando as pessoas afrodescendentes. Vice Chair Combe mentioned the virtual consultation on data for racial justice, disaggregated data to advance the human rights of people of African descent. During this consultation, there were a number of panel presentations and discussions with in-person and online audiences. Então, esses dados foram consultados e teve um painel para que isso fosse discutido pessoalmente e virtualmente. Então, esses dados foram discutidos em conferências, em painéis online e presenciais. So, in my opinion, a way that the UN may specifically address the challenges faced by people of African descent in times of conflict is by having credible disaggregated data. Thank you. Então, na visão dela, eu acho que ela destacou muito isso, que é na visão dela a respeito da ONU, como a ONU poderia adressar, né, esse desafio enfrentado por pessoas afrodescendentes em tempos de conflito armado, fazendo com que né, possuindo, fazendo pesquisas para que esses dados desagregados eles sejam credíveis. Então,
a maneira de lidar com isso, na visão dela, pelas Nações Unidas, seria através desses dados desagregados credíveis. Thank you very much. I think we will pass to the second question. Okay, thank you. Anaís, eu vou pular para fazer a quinta pergunta, tá? Eu acho que é mais pertinente no caso dela. Ok, beleza. Na opinião de Portia, qual é o papel específico de pessoas de ascendência africana na construção da paz e na promoção dos direitos humanos durante e após conflitos armados? Okay. We will do the fifth question, I think. You have the script, so it's the fifth one. So, in your opinion, what is the specific role of people of African descent in peace building and promoting human rights during and after armed conflicts? That is the third question, yes? I have it as the third question. So it's the second question. Yeah, okay. it will be Okay. the second, but it's because in my script it's number 5, but it's No problem. No okay. worries. I have it. Thank you so much. Okay. Thank you so You're much. welcome. And I just want to greet all of you and thank you for the excellent work you're doing. It really makes a difference. Thank you. Ela All right. Sorry. Ela agradeceu a presença de vocês e queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque realmente faz a diferença. Thank you. My answer to the second question is I'm going to mention 2 points. And I'm going between the United Nations Permanent Forum on People of African Descent, as well as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Então, ela vai abordar dois pontos para essa questão, e ela vai passar pelo fórum. Só um minutinho, deixa eu pegar o nome para eu falar corretamente para você. OHCHR. Yeah. E também pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Could you please repeat this for I can note it so I won't be lost. Sure. It is the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, or OHCHR. I like to say out the names because there are many people who are not at the UN level who don't know these acronyms. Thank you. Okay. You can continue if you like. Thank you so much. Thank you so much. The first point is that there is an inaugural report on the United Nations Permanent Forum on People of African Descent on its first and second session. In that report, Section 5, which is titled Conclusions and Recommendations, there is a subsection E titled Sustainable Development Agenda. And I will return to my point after translation. Thank you. Então, a questão é que existe um report, um relatório das Nações Unidas, e na seção 5, na parte que seria a conclusão, tem uma subseção falando sobre sustentabilidade. E ela vai voltar a esse ponto. Thank you. So, in the conclusion section, which is section 5, there is a subsection E, and underneath that subsection is a recommendation 75. And it says, and I'll just take it briefly, it's one sentence, that the Permanent Forum calls for meaningful participation of people of African descent in decision making,
in global and national climate governance. And then it goes on to give details. Nessa seção sobre sustentabilidade, né, nessa subseção sobre sustentabilidade, tem o parágrafo 75, ele traz sobre o papel das pessoas afrodescendentes nessa luta, nessa batalha pela sustentabilidade. Então, qual papel as pessoas deveriam desempenhar? So there is already in the inaugural report a call for meaningful participation of people of African descent in global and national climate justice, climate governance, pardon me. And then it goes on to go into details about that. Now back to OHCR, which is a second point, they had on the 6th of October 2023, they had a high-level event about meaningful, inclusive, and safe participation of people of African descent in public affairs. Então, esse relatório fala, né, sobre a participação de afrodescendentes na promoção da justiça global e climática, e como isso pode ser feito de maneira inclusiva. Então, como isso deve ser realizado. In my opinion, you have two ways that people of African descent can be involved in decision-making processes. Now, you've mentioned related to conflict. This again is to be decided because, as you know, conflicts is, we have to get into whether it's in the mandate of the permanent forum, is it in the mandate of OHCR? What we know, however, is that both of them have call for representation of people of African descent in decision-making processes. Na opinião dela, could you please repeat? Sure. So, in my opinion, two ways to promote the inclusion and representation of people of African descent in decision-making processes. And noted when we talk about conflicts, it gets quite complicated because we have to look into whether it's in that entity's mandate. What I know, having just read one part for you, is that in the permanent forum of people of African descent, there is a call for more representation of people of African descent. And also in OHCR, when they had this virtual consultation, there was a call. So I think both of those entities are a beginning point. Thank you. Então, na opinião dela, existe uma chamada nos relatórios pela inclusão das pessoas afrodescendentes no processo de tomada de decisão. Então, já existe um movimento que ela consegue ver dessa inclusão, dessa chamada, dessa realização de que as pessoas afrodescendentes, elas precisam ser inseridas nesse processo de tomada de decisão. E para ela, tipo, esse é o ponto de partida para que as pessoas possam, para resolver essa questão sobre o papel das pessoas afrodescendentes, né, na promoção de paz e na promoção de direitos humanos durante os conflitos armados, tá na inserção, essas pessoas precisam ser inseridas nesses processos de decisão. Thank you very much. Nosso tempo está chegando ao fim, Anaís. Já estamos lá em 1 hora, né? Eu, Sim. primeiramente, entendeu? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Alice Angelique Incon e a Portia C. Allen por compartilhar seus insights valiosos. Também aos nossos parceiros do Estado
da Diáspora Africana, SOAD, e a Free Help, pela parceria, por ter disponibilizado a Anaís Moraes, tradutora, durante todo o nosso evento, e a todos que acompanharam, a Sandra Rosa, da Rede JP, que está acompanhando, a Maria Eduarda também, que está presente, acompanhando, muito obrigado pela presença, e a todos vocês que continuem aí acompanhando o trabalho da Rede JP, pois teremos mais um painel em que traremos aí mais alguns palestrantes para abordar essa questão de cobertura jornalística em tempos de conflito. So Só faz um unfortunately, resumo. yeah, our time has ended, but we thank you very much. It was very precious for us to share experience and have your opinions on the theme. So thank you very, very much. The organization thanks you. It was very precious, really. And I thank you too. It was a wonderful experience. And I'm sorry for anything. And thank you very much. No, you were fine. You were fine. I wanted to get clarity on the question. You said the question originally, was it, how do you intend to promote the inclusion and representation of people of African descent in decision-making processes related to armed conflict? This is the last question I answered, yes? Yeah. Actually, I said, like, in your opinion, what is the specific role of people of African descent? But I can make I can tell people that you answer another one, so it will be clear. Because I think you Yes, answered please. the third question, right? Well, what I will say for your question, I think your question was, what is the specific role of people of African descent in peace building and promoting human rights during and after armed conflicts? I got the questions mixed up. Yeah. I don't Yeah, even yeah. have this question here, so Yeah, I yeah. will So I no will worries. okay. Yeah, I just wanted to clarify because I know it's very important to answer questions Yeah. rather than not answer them. Yeah. And thank No, y'all as well. ela só retratou que a pergunta que ela respondeu era relacionada com a pergunta que estava no nosso script, mas ela estava um pouco diferente. Então, depois eu até vou pedir para o Ed, caso ele consiga entrar em contato com ela, para pegar a pergunta direitinho e depois isso conseguir ser enviado para vocês. E ela agradeceu novamente. Foi ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada. Thank you. Agradeço ela novamente. Muito Thank you obrigado. very much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Anaís, muito obrigado também. Obrigado a Maria Eduarda. Obrigado também a todos, né, e todas e todos que estão presentes no nosso evento. Encerramos esse evento desse sábado, dia 25 de novembro de 2023. E já temos outro aí no dia 2 de dezembro de 2023, onde vocês vão poder acessar em nossas redes sociais.